E aí, galera, beleza? Bora para mais uma aulinha extra. Mais uma vez, eu reafirmo isso. Não é uma aula que entra no conteúdo do poliedro. É uma aulinha extra que eu selecionei alguns assuntos que eu vejo que cai bastante e que os alunos às vezes têm alguma dificuldade, certo? Hoje a aula é sobre discurso. Nossa, discurso é aquilo que tem na formatura, né, Lucas? É o que tem na formatura. Então, o que é um discurso? Discurso, se você abrir o seu dicionário, eu imagino que você vai encontrar modalidade oral ou oratória. São palavras que estão relacionadas com discurso. Talvez no âmbito da literatura, discurso seja mais uma questão de oratória. Padre Antônio Vieira fazia sermões. Sermão é uma manifestação discursiva, certo? Uma modalidade oral que você fala em público, que você tem um orador que está manifestando as suas palavras de maneira pública, você tem a manifestação. Essa manifestação via oral é chamada de discurso, tá bom? E hoje nós vamos falar dos tipos de discurso. Discurso é uma coisa que cai muito nos vestibulares, muito, eu falo muito mesmo, tá? Discurso, portanto, é a manifestação dentro de um texto da voz de um personagem. Você tem um texto escrito, aqui a gente está falando de textos escritos, a linguagem verbal, certo? Quando você tem a voz de um personagem, essa voz não necessariamente somente a fala do personagem, pode ser o pensamento dele também. Ou então voz enquanto fala e pensamento, essa manifestação é o chamado discurso. Então, discurso dentro de um texto é a voz do personagem. É a forma que essa voz se manifesta. Beleza? Temos três tipos de discurso. Discurso direto, indireto e indireto livre. O indireto livre é como se fosse um bracinho do indireto. Certo? Então, por isso que aqui só tem dois. A gente vai falar do indireto livre já já. Primeiro, discurso direto. Direto é bem sugestivo. Direto, a gente não está falando que discurso é a manifestação da voz do personagem. Então, discurso direto é o personagem que está falando. E ele está falando de que forma? Com a própria voz dele. É ele mesmo que está falando. A gente vê um discurso direto em um texto quando tem muito travessão ou aspas. Tanto travessão quanto as aspas indicam que é o personagem que está falando. É a voz dele ali em ação. O narrador, ele dá voz a personagem de modo total. É o personagem que fala. A narração ela foi interrompida e colocada a favor do personagem. É o personagem que está falando, é o personagem que está pensando naquele determinado momento. Então, em textos de maneira prosaico, né, em prosas, textos longos que tem parágrafos, quando você tem travessão, quando você tem aspas, é o personagem que está falando, certo? É a fala própria dele. O narrador ele não está falando ali, é o personagem. É a manifestação total da voz do personagem. Isso é o discurso direto, ok? Já o discurso indireto é o contrário. Indireto porque não é o personagem que está falando por si próprio. É o narrador que fala em nome do personagem, certo? A voz do personagem, portanto, ela fica subentendida, ela fica de maneira parcial, certo? A voz do personagem aí, ela é parcial. É o narrador que está narrando aquilo que o personagem falaria, certo? Então, discurso indireto é o próprio personagem que fala, certo? Travessão, aspas. Discurso indireto, o narrador fala pelo personagem, tá bom? Vamos ver alguns exemplos? Exemplo de discurso direto. Já no primeiro dia útil do ano, o empresário disse aos seus funcionários. Aí é o narrador que está falando. Travessão. Amanhã vocês já entenderão quanto modificamos as coisas aqui. É a voz do personagem, por isso P. Nós temos um exemplo de discurso direto. É o próprio personagem que toma a frente da coisa e fala para o personagem, narrador, deixa comigo. Eu tomo a responsa, eu falo. É um discurso direto. O personagem fala por si próprio. Um discurso indireto, olha a diferença. Já no primeiro dia útil do ano, o empresário disse a seus funcionários que no dia seguinte eles já entenderiam o quanto modificaram as coisas naquele lugar. O narrador falou o que o personagem falaria, mas o narrador não deixou o personagem falar. O narrador falou em nome do personagem. É como se o personagem falasse no ouvido do narrador e o narrador reproduzisse. Esse é o discurso indireto. E você percebeu que existem diferenças do ponto de vista sintático entre as frases. Amanhã vocês já entenderão o quanto modificamos as coisas aqui.
E que no dia seguinte eles já entenderiam o quanto modificaram as coisas naquele lugar. Vamos ver as diferenças? Então, existem transformações que a gente vê de maneira bem corriqueira. A gente vai ter uma outra aula, a gente vai falar de sintaxe dos pronomes pessoais. Eu vou colocar essa tabelinha de novo para vocês, com alguns macetes para você transformar um determinado discurso de uma voz direta para voz indireta ou o contrário, tá? Olha aqui, você tem um discurso na voz direta, você quer passar para indireta. Alguns marcadores temporais que mudam. Se eu falo amanhã, como eu falei no discurso direto, no indireto eu falo assim, no dia seguinte. Alguns pronomes que mudam. No discurso direto, se eu utilizo você, no indireto você vai utilizar ele. Alguns tempos verbais. No discurso direto eu utilizo o futuro do presente, como por exemplo, entenderão. No discurso indireto eu vou usar entenderiam, é o futuro do pretérito do indicativo. Certo? Com relação às pessoas, no discurso direto eu utilizo a primeira pessoa, por exemplo. Modificamos, nós, primeira pessoa do plural. No discurso indireto eu vou transformar para a terceira pessoa. Modificaram. Alguns marcadores espaciais. No discurso direto eu utilizo aqui. No discurso indireto eu utilizo naquele lugar, lá. Certo? Então existem essas mudanças. Se eu uso o futuro do presente, eu vou usar o futuro do pretérito. Se eu uso aqui, eu coloco naquele lugar ou lá. Se eu utilizar amanhã, eu coloco no dia subsequente. Então eu mudo. Existem transformações que a gente meio que decora para passar de um tempo para o outro. E os vestibulares focam bastante justamente nisso. Como você consegue transpor? Você consegue passar do direto para o indireto ou do indireto para o direto? Certo? O vestibular cobra justamente isso. Vamos resolver essa questão? Camilo pegou nas mãos de Rita e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E aí continua. O trecho do parágrafo, ele disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Foi construído em discurso indireto. É o narrador que está falando em nome do personagem, certo? Reescreva esse trecho em discurso direto, substituindo os pronomes sublinhados ele e lhe pelos nomes das personagens e efetuando os demais ajustes. Qual é a resposta? Ele é quem? É o Camilo, que é quem está falando. E lhe que? Disse a quem? Disse a Rita. Então, lhe é um objeto indireto, que está se referindo semanticamente falando a Rita. Então ficaria assim, Camilo disse a Rita, : Coloquei o travessão. É imprudente andar por essas ou aquelas casas. Porque eu coloquei no presente do indicativo. Porque no discurso direto eu uso o presente, no discurso indireto eu vou usar o pretérito. Certo? Daí essa mudança. Lá no discurso do texto, disse-lhe que era imprudente. Então, o que o Camilo disse a Rita naquele momento? Quanto o Camilo está falando? É imprudente andar por essas ou aquelas casas. Ok? Então, existe essa transformação. Essas ou aquelas no discurso direto, vou passar para o indireto, vira essas. Ok? E o travessão é a melhor manifestação que tem, que é discurso direto, né? Então, por isso que foi colocado o discurso direto. Questão atualíssima da FUVEST 2019. Vamos lá. Bem, minha vida mudou muito nos últimos 2 anos. O mundo que explorei mudou muito. Eu vi muitas paisagens diferentes durante as turnês. E é realmente inspirador ver o quão grande é o mundo. Eu quero explorar e experimentar diferentes partes da natureza, mas eu não gosto do deserto. Sinto muito pelas plantas. Ou talvez eu goste disso. Te deixa com sede de olhar para ele. Reescreva o trecho em negrito destacado, empregando o discurso indireto e fazendo as adaptações necessárias. Comece o período com ela disse que. Ele já induz a gente, né? A mulher está falando, eu quero explorar, eu quero é a primeira pessoa do singular, o verbo está conjugado na primeira pessoa do singular. Então vamos passar isso para o discurso indireto? Ela disse que, eu quero é presente, passa para o pretérito. Ela disse que queria. Certo? Ela disse que queria explorar e experimentar diferentes partes da natureza, mas não gostava. Ela disse que não gosto, então vou passar como se fosse eu falando por ela. Ela disse que não gostava do deserto e sentia muito pelas plantas.
certo? Essa é a adaptação. Essa questão não tem gabarito, que legal, mas vamos resolver junto. Eu não resolvo essas questões antes, sabe? Porque não dá tempo de ficar lendo todos os slides, estudando tudo antes. Então eu venho aqui e resolvo com vocês na hora. Vamos lá, então. Vamos prestar atenção. Preste muita atenção, por favor. Cai muito, tá vendo? FUVEST, UNESP, cai muito essas questões. De repente me fulminou. Por que você não gosta de mim? Você me trata sempre de um modo esquisito. Respondi estúpido com a voz rouca. Eu não. Então ela riu. Ela então riu. Disse que eu confessara que não gostava mesmo dela. E blá blá blá. Não precisa, acho que ler o resto, né? Porque está em negrito isso. Ao se converter o trecho destacado para o discurso direto, o verbo confessara assume a forma. E ela então riu. Disse que eu confessara que não gostava mesmo dela. E aí? Tá no discurso indireto. Eu quero passar pro direto. Ou seja, é como se o personagem estivesse falando. Certo? Então, qual que é a forma? Confessara é pretérito mais que perfeito. No discurso indireto, se eu tenho pretérito mais que perfeito, no discurso direto eu tenho pretérito perfeito. Pretérito perfeito do verbo confessar é confessou. Ok? Então, confessou. Beleza? Então, alternativa B, na minha opinião. Tá? Se você tem o pretérito perfeito no discurso direto, você vai passar para o discurso indireto, vira pretérito mais que perfeito. Ok? Próximo exercício. Deixa eu só ler a pergunta. Não precisa ler o texto inteiro. Olha a frase. Era um homem modesto, disse ao chá. O trecho destacado foi construído em discurso indireto. Ao se adaptar tal trecho para o discurso direto, o verbo era assume a seguinte forma. Que forma que ele assume? Era um homem modesto, disse ao chá. Vamos passar para o discurso direto? Ele disse ao chá, : travessão, sou um homem modesto. Ok? O narrador, falando em nome do personagem, fica assim, era um homem modesto, disse ao chá. Agora, se é esse mesmo cara que está conversando com o chá, ele falando, você vai falar, ele disse ao chá, sou um homem modesto. Então, sou. O verbo era vira sou. Certo? O pretérito imperfeito era no discurso indireto, no discurso direto vira presente. Belê. Mais um exercício? Vamos ler só a parte negrito. Não sou um pássaro, alegou o morcego. Ao se transpor este trecho destacado para o discurso indireto, o verbo sou assume a seguinte forma. Não sou um pássaro, alegou o morcego. O morcego alegou que não era um pássaro. Pronto. Passei para a voz. Para o discurso indireto. Então a alternativa A era o morcego alegou que não era um pássaro. Beleza, gente? Tá vendo como que cai bastante? Não é difícil? É fácil. Certo? Entendeu a tabelinha? Já era. A gente vai ver de novo essa tabelinha em outras aulas, tá bom? E o último exemplo, o terceiro, é o discurso indireto livre. Discurso indireto livre, eu falo para todo mundo que me pergunta, o que é um discurso indireto livre? Discurso indireto livre é quando você confunde a voz do narrador e do personagem. Você não sabe quando é necessariamente o narrador que está falando ou quando é necessariamente o personagem que está falando. As vozes deles se imiscuam, ficam misturadas. Você não consegue distinguir hora que cada um está falando, hora que o outro está falando. Às vezes é quando surge alguma dúvida, algum conflito, alguma insegurança dentro de um texto, e aí essa insegurança, esse conflito, essa dúvida, essas possibilidades que surgem dentro do texto, você não sabe, é o narrador, caralho, é o narrador ou é o personagem que está falando? Não sei, hein? Quando gera essa dúvida, nós temos um tipo de discurso específico, que é o discurso indireto livre. Às vezes é quando no discurso indireto livre, o narrador ele conhece o interior do personagem. Ele conhece o subconsciente do personagem. E às vezes o narrador está falando alguma coisa que é tão íntimo, tão próximo do personagem, que gera essa confusão. Por isso que é indireto livre, o indireto prevalece. Por isso que não é indireto livre, é indireto livre. Indireto porque o que acaba prevalecendo é o narrador.
Porque trata-se de alguns casos em que o narrador conhece o profundo, o subconsciente, a mente do meu personagem. Então é o narrador tendo domínio sobre o personagem. E aí determinadas construções sintáticas não se sabe quem está falando, porque existe esse aprofundamento do narrador perante o meu personagem. Você não sabe se é o narrador ou o personagem está falando. Então é um discurso indireto livre. Olha um exemplo. Do Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Fabiano orgulhava-se de ser um bicho. Tudo bem, é um discurso indireto, o narrador falando. Um cabra vivendo em terra alheia, cuidando de coisas alheias. Olha o discurso indireto livre. Você não sabe se é o narrador ou o personagem. Neste caso, eu falo para vocês, é o narrador. Só que você tá vendo como o narrador ele tá próximo do personagem? Ele meio que conhece as características do personagem. Olha essa ideia de aproximação. Lá no outro azulzinho, homem culto, inteligente, só não sabia mandar. Imagine, em vez de mandar, pedia. Era um absurdo. Pedir? Isso não era jeito de tratar empregado? Você tá vendo como que o narrador ele se mistura na história? O narrador, ele, teoricamente, ele só tem a função de narrar. Só que olha isso. Pedir, isso lá era jeito de tratar empregado? Você vê que o narrador, ele meio que entra dentro do personagem. Entrar dentro do pleonasmo, Lucas, tá? Ok, obrigado. Ele entra no subconsciente do meu personagem. O narrador se mistura com o meu personagem. Ele meio que toma as dores. Então é um discurso indireto livre, tá bom? O narrador é confundido com o personagem. Basicamente isso, gente. São esses três os tipos de discurso. Vamos retomar? Síntese rapidinho? Discurso direto. O próprio personagem fala. Poder total a ele. Travessões e aspas. Discurso indireto. O narrador fala pelo personagem. A voz do personagem ela é parcial. Discurso indireto livre. Confunde-se narrador com o personagem. O narrador domina o personagem na medida em que conhece o seu subconsciente. Na medida em que ele conhece as suas peculiaridades. Se misturam conceitos relativos ao narrar e ao personificar. Beleza, gente? Mais uma aulinha extra, essa daí. Discursos caem muito, principalmente o que cai relativo a discurso são esses exercícios que a gente resolveu, de transpor de um discurso para outro. Beleza? Até mais.